Alô? Oi, Tânia. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bem? Eu não olhei o texto que você mandou, eu tô meio atolada desses dias aqui. Imagino. Tá tranquilo. Tá bom? Eu ia te mandar a gravação de segunda-feira, que foi a roda de conversa com a Rejane. Vou te mandar aí para você ver, dar uma olhada. O que ela está falando, o porquê dessa gravação agora, por que a gente está na TV aberta. Ah, tá, agora que eu entendi. Não estava entendendo. Não, é por causa das gravações da gente que está fazendo a TV aberta, vou te passar. Eu recebi ainda há pouco. Tá legal. Tá bom. Deixa eu avisar o pessoal que a gente já está abrindo. Debs é Débora? Isso, sou mesmo. Eu tava Eu aqui me acho perguntando se tinha como eu botar Débora, para as pessoas saberem que sou eu. que tem sim, tem sim. Mas sou eu que tenho que botar, é o host que Ah, mexe tá. aqui. Não me pergunte por quê, mas eu tenho como. Débora é da EBA também, né, Débora? Oi, Maria Marta. Isso. Olá, Sim. boa noite. Boa noite. Vamos aproveitando para ficar de papo furado enquanto o pessoal está chegando. Vamos até umas 6h05, 6h10 no máximo. Ah, a Rita já está aí. Muito britânico, são 6:02. 6 horas está todo mundo aqui. Eu gosto Porque que eu tô com senão a gente fundo vai do demorar, entendeu? Fica Ai, de que noite, já está de legal. noite, né? Já tá. Já Eu tá, dou aula às 19 horas, tá? viu? Tem que começar. Ó, 6h05 a gente começa. Se você tiver coisa para compartilhar, já compartilha. Tenho sim. Débora, que bom que ela está aqui com a gente, da Anunciata, seja bem-vinda. Olha, Obrigada. Débora, você é conhecida como Débora da Anunciata, viu? Adorei sua arte, entendeu? Ah, obrigada. Ficou muito legal. Eu coloquei no YouTube, tá? Tem problema não, né? Não. Tá bom. Ai, vocês estão vendo aqui? Tô. Sim. Sim, olha só que beleza. Tentei fazer. Eu fiz legal, fiz bonitinha. Ficou lindo. Quando Agora puder, você me fala. Não, mas vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu dar uma chamada no pessoal. Tá. Enquanto isso, eu vou salvando aqui. Posso ir perguntando, ó, eu. Uai, Esse tirou? material, esse material, Rita, vai ficar disponibilizado para a gente poder depois pesquisar, estudar, ou é só seu por enquanto? Então, por enquanto é meio dos meus orientadores, mas é Tá. público. Eu posso disponibilizar, porque daí eu vou falar um pouco da perspectiva do que eu venho estudando, né? De educação em rede. Mas eu posso disponibilizar sim, para você com certeza. Ah, obrigada. Sem nenhum É só mesmo problema. porque eu tenho mais facilidade revendo o material e estudando para fixar. Tá. Tem A um Rita livro está preparando a maravilhoso. qualificação da... Ai, que show. Esse livro é maravilhoso. Ele me acompanha aí. Ele me acompanha pelas minhas reflexões A por gente aí. não marcou a data, né? Mas tem que fazer o Tem mais rápido reflexões. possível a qualificação. Tem. Temos. Marcaremos com toda calma. Hoje a gente está testando para ver como é que vai ser.
Ainda não que é a bacana. qualificação, é só um seminário, mas é que a Rita está preparando a qualificação, que ela teve duas boas notícias essa semana, né? Semana passada e essa. Primeiro Maravilha. que a bolsa de doutorado sanduíche foi retomada, ela tinha a chance de ter e agora confirmou, então ela vai para fazer um período no exterior, janeiro, fevereiro e março, né? Maravilha. E a outra Parabéns. que foi selecionada como finalista, não como concorrente, né? Não, Negócio dos jovens talentos aí do IOC. Mas, gente, exatamente. Passou esses jovens talentos todos. Eu, desde 2014, na época da Sheila, lembra, Sheila? Eu estou feliz. Parabéns, Rita. Mas não aprovou ainda. Assim, eu fui selecionada, tem que fazer um vídeo todo criativo, entendeu? Se vocês tiverem uma ideia, também vai ser super Você, bem-vindo. o Roberto e a Adriele. Todos do Liteb selecionados. O Eric ganhou O Eric menção já honrosa. foi mais do que selecionado, ele já ganhou o prêmio de menção honrosa. O pessoal está podendo. Parabéns. Márcio, você está na poita. Viu? Parabéns a todo mundo. Márcio hoje é nosso convidado. Convidei todo mundo do grupo, mas tem aula, tem gente que está enrolado, mas aí está lá o convite. Obrigado, gente, pessoal. Vamos começando, porque senão a gente não termina. Olha, são 6h05, 6h06. A gente está dando início à programação que a gente planejou na última reunião. A última reunião foi bem trabalhosa, né? A gente ficou vendo projetos, datas, pessoas, tem uma programação, ainda tem 2 buraquinhos abertos, né? Semana que vem começa a programação do Ficção Científica, né? Que vai ser na terça-feira, enquanto a gente faz a nossa reunião na quarta. Então, hoje é o primeiro seminário dessa série já organizada. A gente está desde maio até agora só fazendo reuniões de, digamos, como é que se diz? Reconhecimento de terreno, eu acho. Né? Foi primeiro acolhida, fizemos uns saraus, agora já estamos mais seguros no grupo. É um grupo dos alunos, dos ex-alunos, dos pós-docs que estão trabalhando com ciência e arte, e a gente montou, então, a sequência dos seminários. Hoje é a Rita que vai apresentar, ela se apresenta, não vou apresentar ela para todo mundo, não, todo mundo acho que já meio conhece, né? E aí ela se apresenta. Vamos lá? Você pode começar. Pode. Ela vai dizendo ao pessoal que a Rita vai... Esse já é um pré-ensaio para o trabalho que ela vai apresentar de qualificação do doutorado, né? Para ir concluindo a tese até o ano que vem, com um período de doutorado sanduíche no meio. Sim. Já contados as prorrogações de pandemia, CAPES, etc. Sim, é isso? É um pré-ensaio. É para a Espanha que você vai, Rita? Vai lá para o laboratório do Léo. Quem fez a curso internacional com a gente no ano passado, 2019? Com o Jorge e o Leonardo Latorre. Pô, muito bom, Ninguém? muito bom. Eu fiz. Zero, Eric fez. Vai lá para aquele laboratório lá, para a rede Inspires. Pô. Vamos lá. Rita, parabéns, a palavra é sua. Vou parar de falar. A palavra é sua. 30 h, 40 minutos, depois a gente dá a palavra para o pessoal meter o malho. Pode meter o malho. Vai ser ótimo. Lembrando que o que eu vou apresentar aqui é apenas uma centelha mesmo do que eu venho fazendo. Eu só vou apresentar o conceito em si e a parte... Peraí. Pronto. Pode começar? Pode? Eu estou gravando, tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu sou Rita, né? Todo mundo já sabe, conhece. Eu sou doutoranda. Então, vamos lá. Eu trouxe um pouco das reflexões sobre o que é educação em rede, né?
antes de eu falar de educação em rede, desculpa, que é um conceito, a gente um pouco estuda o que é rede. Cadê esse negócio? O que é rede? Né? Então, quando a gente vai estudar o que é rede, a gente perpassa pela mitologia, né? Com o deus Hefestos, né? A gente passa uma rede com ancestralidade, a gente passa uma rede com relação à devoração, né? Dos ciclos de vida, a gente perpassa todos os tipos de rede, ou de seus significados na literatura. A rede de pesca, né? Faz parte da nossa cultura. E aí a gente vai lidar com as seguintes situações. Ai, peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Então, a rede, ela, segundo Carvalho, né, ela perpassou também pelos diferentes significados. Primeiramente, na antiguidade, ela via como as veias do organismo, né, que seriam as veias que ligavam, faziam suas conexões. Depois passou para os seus dispositivos tecnológicos, né? A rede de computador ficou associado com isso. Depois a rede perpassa por além de um outro significado, né? Apenas do aparato tecnológico, mas com o aparato da conexão, da ligação, né? De toda essa estrutura, né? O Sims eu trouxe aqui, que ele é um teórico, mas ele é ligado com o conectivismo, que ele fala que a rede ela pode ser simplesmente definida como conexões entre entidades, né? É uma rede de computadores, é uma rede de energia, redes sociais, todas funcionam num princípio simples de que as pessoas, grupos, sistemas, nodos podem ser conectadas. Então, a gente começa a perceber que, desde sempre, a rede é uma conexão e tem seus múltiplos significados. E aí, como é que eu passo? E aí eu, no caso, né, estudei sobre educação em rede. Quem foi que criou esse conceito? A educação em rede foi a Margarita Vitória Gomes. Ela é uma doutora em educação, mestrado em educação, e ela é do Instituto Paulo Freire, né? Ela tem o seu livro sobre a educação em rede e vem fortalecendo esse conceito, além de outros teóricos que dialogam com ela, né? E o que é que eles falam? Assim, o conceito de rede, ele vem bem antes da cybercultura. Hoje em dia a gente associa rede com cybercultura, mas rede é o que o Paulo Freire faz com sua educação dialógica, com as suas trocas de saberes, com os seus envolvidos no processo educacional, né? Aqui eu não coloquei, mas eu tinha até colocado para não poluir muito o slide. A educação em rede, que Gomes contextualiza, ancorada no Paulo Freire, a educação ela que é horizontal. Né? A educação horizontal é uma educação que ela fala que traz uma nova educação, né? Que traz sempre a dialogia. As teorias que ela ancora também é no Deleuze e Guattari, que é nos rizomas, mas daqui a pouco eu explico, e no Castells, que é a sociedade em rede. É até bom o Márcio estar aqui, porque ela fala muito da educação popular, né? Que a educação em rede, ela ancora nos princípios da educação popular. Mais tarde eu posso falar também sobre isso. Traz essa cultura participatória, né? Essa cultura é a potencialidade de qualquer indivíduo se tornar um produtor da cultura. Um produtor que ela fala aqui significa o empoderamento do indivíduo, né? O empoderamento dele criar e falar sobre os seus conteúdos, né? E trocar com as outras pessoas, né? Ela é orientada pela dimensão emancipatória do Paulo Freire, tem os seus princípios básicos da educação popular, como eu já havia mencionado, interliga a dimensão política. Por que a dimensão política? Porque ela fala que educar é um ato político, os saberes dos homens, a metodologia dialógica, a permanente relação texto-contexto e uma proposta de educação no mundo digital
e que parte do processo social do conhecimento. A coerência com os princípios básicos da educação popular se estabelece quando constatamos que na internet opera esse processo antropológico, sim, nessa busca do outro, desse processo de conhecer o saber do outro, desse processo de não ser eu sou melhor do que o outro, ou o meu saber é melhor do que o saber do fulano. Não. A educação em rede, como eles falam, ela tem esse pressuposto da horizontalidade, né? E o valor das reflexões está nessa construção coletiva do conhecimento. Vale destacar que algumas reflexões que eu cheguei de educação em rede vieram do meu mestrado, né? Eu tive 3 experiências com a educação em rede. Na minha dissertação, eu sistematizei um processo dentro de comunidades virtuais com educação em rede dessa autora, Gomes, né? E outro autor que a Gomes ela pega o embasamento é com Castells, da Sociedade em Rede. Aqui é um livro, né, que ele fala que é essa estrutura social na qual as redes modificam os processos produtivos, experimentais, culturais e de empoderamento, ressaltando que reconhecer e mapear essas modificações recentes da sociedade em rede, pelo viés da educação, auxilia na compreensão dos impactos dessas tecnologias da informação e comunicação para a construção de modelos inovadores educacionais. Tá? E aqui é outro autor que a Gomes ela se baseia, que é o Deleuze e Guattari. Eu trouxe textões, mas eu posso sintetizar, que é quando ela fala que esses rizomas de Deleuze e Guattari, para a gente, são troncos, né? Por exemplo, no meu caso, dos meus estudos, são os simpósios, né? Onde emergem outros nodos que a gente não tem o controle, né? Então, a Gomes ela traz também, junto com esses autores, essa reflexão dessa interação e de ter alguns ambientes, né, como ele falou, dos rizomas, os rizomas no lado botânico, os biólogos daqui do grupo sabem melhor do que eu, não sei mesmo, aprofundado, sei o que o Deleuze e Guattari falam, que ele fala sobre a interação desses diversos tipos de sistemas, né, de natureza, material e imaterial, por exemplo, homem, máquinas, tecnologias, ou seja, por entidades coletivas de naturezas diversas que se autorreproduzem em outros sistemas, formando novas ligações rizomáticas. Do conceito filosófico, pegando pelo conceito da botânica, pelo viés da botânica, né, ela pega o rizoma como um caule onde emergem outras interações sem um controle central, que é o que a gente vai dialogar daqui a pouco. Durante a trajetória, a gente pega alguns autores que retomam, que eles falam sobre quais são as propriedades da rede, né? O que é a rede? Essa rede que a gente fala das conexões, das interações, né? Não é apenas a rede da internet. Paul Baran, que ele fala sobre as redes centralizadas, descentralizadas e distribuídas. Mas em que contexto ele fala isso? Então, eu trouxe aqui uma imagem. Ele estava numa guerra e ele precisava que a rede dele desse certo e que as comunicações com o nodo central se fechassem, existiam de outras formas. Eles precisavam que isso existisse. E aí ele foi estudando, né, que tipos de rede poderiam ser. A centralizada perdia um pouco o foco dele, né? Porque na guerra, como é que ele ia se comunicar? Se o central morresse, todo mundo ia para o fundo, né? A descentralizada, como a gente tem hoje em dia com algumas unidades de saúde, são que têm focos que são centrais. E a distribuída, que seriam, existem nodos centrais, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, que desenvolvem interações fortes, desenvolvem parcerias, mas se eles saírem de cena, não prejudica no funcionamento. Acho que caiu. Compartilha de novo. Espera aí, vocês estão vendo? Sim, agora sim. Caiu. Não prejudica no funcionamento nem na interação dos nodos. Esse é o Baran. Tá. E ele fala que o poder das redes não está em seus participantes, mas do potencial de expansão quase infinito. Que o potencial de expansão
Aí vem os outros autores que falam do princípio da ruptura, da elasticidade, da plasticidade das redes, que é a dinamicidade que acontece sem a gente ter um controle, sem a gente medir, né? Porque também esses autores que eu trouxe partem de um contexto da complexidade, do contexto que não é de medições. Deleuze e Guattari também fala das propriedades do princípio da conexão, da heterogeneidade, que são diversas pessoas entrando nessa rede, o princípio da multiplicidade, são os diferentes saberes, e da ruptura, as pessoas perdem o interesse de estar naquela rede, ou às vezes surgem novos interesses e criam outras redes, né? O Dawes já fala de uma forma diferente, mas dialogando, que é da densidade, que são as conexões, que é a velocidade da mensagem, que são as partes dos fluidos, são os fluxos da informação, suas mensagens enviadas, recebidas, né? As plasticidades, que são exatamente essas conexões que podem ser criadas ou abandonadas. A rede tem isso, tem a sua plasticidade, principalmente numa rede distribuída. As pessoas elas podem formar outras conexões e simplesmente não está mais com foco nessa rede. Carvalho vem com com a descentralidade, com a distribuição e com a expansão ilimitada. Essa expansão ilimitada é exatamente a plasticidade, né? E tem a multidirecionalidade, que tem a plasticidade também. Travou aqui. E o Mioto vem também, né, com a densidade, centralidade e intermediação. Eu fiz essa pequena linha do tempo para poder mostrar alguns autores que dialogam, e junto com a Gomes, que fala da educação em rede, e aqui eles apresentam os elementos da educação em rede, né? E como é que é essa interatividade, né? Essa interatividade aqui, esse Alegretti ele trouxe para o ambiente virtual, né? Que ele possibilita esse aprendizado colaborativo, diálogo. Essa negociação do saber não é uma negociação, ele explicou, é uma negociação de você conseguir construir coletivo aquele conhecimento, entendeu? Os alunos, eles tomam uma posição de empoderamento junto com o professor. Então, não existe ou professor ou aluno, existe o grupo, né? E o que é que sustenta o funcionamento das redes, né? Eu sempre me perguntei, também, né, com relação à minha tese, o que é que sustenta uma pessoa ser da rede tal, ser da rede tal? São as relações, né? Eu estou vendo muito com os participantes, que a gente não controla quem sustenta. São as relações que dão um tom, né? As características específicas de cada um. As relações, como a interferência que a interação causa no grupo. Cada relação de um nó causa uma interferência naquele grupo, sem controle, né? E durante todo esse processo, né, eu vou apresentar um pouco para vocês, que é das reflexões, tem a minha tese, né, que está em desenvolvimento, que é Ciência, Arte e Cidadania, mapeando e organizando a rede de pesquisa, ensino e extensão para inovações, com seu objetivo de mapear e organizar a rede de pesquisa, ensino e extensão formada nos simpósios 2002 e 2018 para identificar, promover e potencializar inovações. Ótimo. E aí eu trouxe para vocês um resultado, né? Um dos resultados. Eu trouxe um pouco eu trouxe o simpósio 2018, que aconteceu durante os meses de abril a dezembro. Tá, Rita, mas o que é que isso tem a ver com rede? Aqui vocês podem ver os rizomas formados, né? Por exemplo, em novembro, a gente teve o primeiro simpósio de palhaçaria, né? Aqui a gente teve em agosto, os alunos da turma do CACS que organizaram junto comigo o simpósio e daí saiu fruto de monografia. A gente teve parcerias com redes. Então, todos esses foram como se o simpósio fosse o caule desse rizoma e saíssem produtos ou saíssem parcerias que a gente não controla. A gente é o caule, né? Aqui eu trouxe os atores de 2018, nossas parcerias internacionais. Ai, peraí, para não perder. Nossas parcerias internacionais de julho e de dezembro, nossas parcerias com a Rede Anilha e com a parceria com a Rede Laser, que o simpósio de 2018
ele fez essa parceria e todo o simpósio de 2018 passou a ser a Rede Laser, né? Aqui foram todos os atores, né, que de certa forma contribuíram com meses e outros meses e que participaram. Aqui eu trouxe 2 atores que fizeram uns eventos em paralelo ao nosso simpósio. Tipo, nosso simpósio foi uma inspiração para eles, um relato deles. Eles fizeram a Liga da Iniciação Científica do Frankenstein, eu achei bacana, que foi um nodo que a gente a gente nem controlou, eles fizeram, né? Temos o nosso amigo Eric, que também está aqui, teve sua monografia, que eu lembro ainda dele fazendo as suas atividades no Pombal, foi em agosto, né? E também, atualmente, a gente tem... Ai, peraí, que esse meu PowerPoint... A gente tem a Anunciata, que formou sua própria rede, né? Tem agora o nosso segundo encontro de ficção científica, Anunciata, junto com Sheila, junto com outros atores aqui da nossa rede, né? Peraí, deixa eu ver se eu... pronto, essa daqui. Essa é um pouco, uma centelha muito rápida do que a gente vem mapeando, do que pode acontecer com essa nossa rede, porque cada um tem as suas parcerias e tem os seus processos, né? A gente andou também... Peraí, travou. A gente andou construindo também espaços virtuais. No começo desse ano a gente tinha 100 inscritos. Hoje em dia eu fui olhar, a gente estava com 493. Acho que antes de eu entrar aqui estava com mais inscritos no canal. Lembrando que o canal ele é um espaço de troca e construção de saber, mas a potência está nos atores, nas pessoas que compõem também. Os espaços virtuais eles são ferramentas e recursos para a existência dessas potências. Peraí, deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa, que eu fico nervosa. E com relação à parceria, a gente está aqui, não sei se vocês já se inscreveram, ficção científica, vai acontecer, a Anunciata está aqui, ela pode dar mais detalhes, Débora e Sheila. E gratidão a todos, desculpa o nervosismo, as minhas referências estão aqui, eu fiz um drive com todos esses artigos, e é isso, muito obrigada. Bom, 20 minutos. Acho que Parabéns! quase tudo. Vamos aproveitar agora para descascar e fazer um monte de perguntas, porque a Rita ia fazer... Espera, obrigada. Peraí. Obrigada aos meus orientadores presentes, Roberto e Tônia. É porque eu tô nervosa, eu sou assim. Quando, tadinha? Não, então, o exercício agora é fazer pergunta. Se você quiser deixar aí a apresentação, não sei se vai precisar, mas o exercício agora é fazer pergunta. Fazer pergunta é a coisa mais importante na vida de um cientista. Pode babar um pouquinho? Pode também. Tadinha, maltrata não. Eu não estou maltratando. Na verdade, o que eu queria falar, não quero fazer pergunta, porque a gente já faz muita pergunta, né, Rita, durante esse processo de construção, mas antes dela apanhar um pouquinho do pessoal, eu queria dar uma amolecida, né? Queria parabenizar bastante a Rita pelo amadurecimento que ela teve aí nesses últimos anos com esse trabalho. Essa apresentação dela hoje, a gente surgiu de uma reunião que a gente estava com uma dúvida de quem eram alguns desses pensadores, elucidar, na verdade, esses pensadores para a gente e para o grupo, né? E, enfim, ficou super bonito, ficou super legal, né? À toa que ela foi aí selecionada nesses processos que a Tânia mencionou no início da reunião. Então, parabéns, Rita, seu esforço está sendo reconhecido através de todos essas coisinhas que estão acontecendo legal. Então, parabéns. Esse agora? Estou nervosa. Falar, né? É hora de falar, né? Vocês querem se inscrever pelo chat ou querem só pegar a palavra? Pode fazer as duas coisas. Enquanto ninguém se inscrever no chat, vai tomando a palavra aí, gente. Se quiser, eu posso complementar também com... Acho que eu estava tão nervosa que eu esqueci de falar também as categorias
que a Gomes traz de educação popular, né? Que ela aplica na educação em rede dela. Já que tem o Márcio aqui também. Fala aí, fala aí. Eu queria perguntar eu queria que as pessoas dessem uma rodada e dissessem assim, se elas se sentem numa rede, que tipo de rede, que tipo de trabalho que elas fazem. Porque se elas estão só em conexão com uma ou duas pessoas, isso é uma rede ou não é? Né? O que é uma rede para cada um de vocês que está aqui? Bom, eu vou aproveitar. Rede, para mim, é essa conexão que a gente faz e que, por exemplo, para mim começou também em 2018, lá naquele curso internacional. Para mim foi o máximo, né? Foi um momento difícil, como eu falei, que estava com chikungunya naquele período. Foi um dos períodos brabos para mim, mas fui me arrastando para a Fiocruz, mas eu ia com um sorriso de orelha a orelha. E dessa rede, quer dizer, desse curso, eu tenho contato com outros grupos, e isso para mim se tornou rede, né? É essa rede que você mostra ali, né? No CIATA, pesquisa com os palestrantes que estavam no curso. Até hoje eu tenho esse contato assim, de pesquisar o que o pessoal estava falando, de abrir mais a mente em relação àquilo. Grupo de Valéria. Então, acho que para mim isso é rede, a gente poder estar conversando com todo mundo, né? Agora, há pouco tempo, o Tânia abriu para um outro curso junto com o Roberto, com o Marcelo, o Rosane. E isso, para mim, é uma rede bem complexa. Isso, para mim, está sendo legal para caramba. Estou aprendendo muito e podendo contribuir também, né? Isso é legal. Se ninguém pegar a bola, a gente vai passar a bola, chamar as pessoas. É mais... Para mim, rede é essa conexão que a gente tem de saberes diferentes, né? Onde a gente consegue se completar no grupo, agregar, receber, trocar. Para mim, isso é rede. Eu acho que também pega um pouco do que as duas falaram, de tipo, me usando como exemplo, que eu vim fazer uma extensão da EBA e aí juntou a EBA com eu ia ficar num lugar e acabei indo para um grupo com a Anunciata e agora já estou aqui num outro grupo e que eu já conheço o Eric, então, tipo, é uma rede muito maior do que o que eu imaginava que seria. Então, tipo, acho que essa troca e essas conexões entram no que a Rita também falou e no que as meninas falaram de rede. Eu digo mesmo, Débora. Porque eu sou da mesma... Foi basicamente a mesma coisa. Eu tô na EBA, entrei no grupo de extensão do Paranda, acabei entrando no IAC, iria ficar com a Anunciata, fui pro Márcio, agora tô com a Tânia, aí vai misturando, tô no grupo, tô em outro, mas esse grupo faz parte desse outro grupo e etc. Vocês estão mais ou menos com a Tânia, tá? Vocês têm tá dando essa história, tá legal? Tá ligado, mano? Tá? Então deixa as duas de ser engraçadinha, que eu e Márcio vão descer o cacete de vocês. Vocês estão assim, temporariamente cedidas para o grupo da Tânia. Tá? Deixa eu... Eu tô sem mais, mas tô ligada aqui, tá? Tá. Então eu vou pegar a bola aqui da Anunciata para falar sobre uma coisa que é importante a gente notar, que as redes elas têm muitas dimensões de conectividade, né? Elas podem ser de afeto, elas podem ser de ordens sociológicas ou artísticas ou tecnológicas, e essas coisas elas não são neutras, elas se misturam. Então, assim, se eu for comentar as minhas redes, eu estou aqui porque eu fiz o CATS. Eu fui para o CATS porque eu conheço a Rosane. Simplesmente por isso, porque foi ela que me indicou, vai para lá. Então, a primeira rede foi afetiva. Olha, eu li o currículo, a ementa, e tem tudo a ver com você. E ela só sabia que tem tudo a ver comigo porque ela conhece. Afetivamente a gente se conhece, mas ela conhece o meu trabalho.
que eu poderia só ser amiga do bar, mas não, ela foi minha professora, né? Então ela conhecia meu trabalho. E aí essas redes elas vão se misturando porque eu posso chamar uma pessoa porque eu gosto do trabalho e fazer uma rede afetiva que vai me levar a outro lugar. E a gente às vezes esquece de olhar como as redes se dão, sabe? Como começam as conectividades e elas vão se expandindo. E elas mudam. Toda a plasticidade é uma coisa que me interessa perceber, né? E Anunciata, eu também gosto de ser sua rede, tá bom? Não esqueci ainda. Não esqueci do tempo, tá? Não, Tô esperando. não. Eu vou abrir a câmera. Eu vou abrir a câmera para vocês não acharem que eu tô maluca. Eu tô aqui, tá? Então, Não, olha só. Não, eu tô de bem claro e é legal ver, assim, eu tô de brincadeira com vocês, mas é assim, quando a equipe da EBA veio para cá, né, para cá não, foi lá para Manguinhos, né, a gente já tinha, assim, a ideia do que se formaria, né? Então, a gente queria bastante uma interação e a gente queria bastante formar, usando, né, a explicação da Rita, uma rede com a EBA, né? A gente queria estar de portas abertas. Então, quando eu digo, eu estou brincando dizendo que vocês estão temporariamente com Tânia, porque não há mais como a gente desvincular. Enfim, a gente tem essa divisão de qual pesquisador está com a responsabilidade sobre qual aluno, mas não faz sentido a desvinculação de nenhum aluno, tanto com Tânia, tanto com Márcio, tanto com os outros pesquisadores do laboratório, os outros pós-docs do laboratório, com o que a gente está fazendo, né? A gente acaba se tornando pontos de uma mesma rede, de uma rede interna, né? Dessa nossa rede interna. Muitas vezes esses pontos eles estão muito mais próximos de Tânia, por exemplo, no caso dos alunos que estão sob orientação de mestrado, de doutorado, né? Muito mais próximo de Tânia, dos alunos que estão, como você, como a Débora, como a Ana, estão mais próximos de mim, mais próximos de Márcio, mas isso é momentâneo. Em algum momento, certamente, as atividades que vocês desempenham poderá se aproximar um pouco mais do Eric, um pouco mais do Roberto, um pouco mais da Tiane, né? Justamente porque eu enxergo isso como uma trama, e uma trama que se move, né? Às vezes ela estica um pouco mais para cá, às vezes ela estica um pouco mais para lá, mas ela não se esgaça, né? Ela não se estoura por conta disso, né? Então, por exemplo, quando a Cristiane diz isso, da questão do tempo, ela tem um assunto que interessa a ela e interessa a mim. E isso não nos tira desse grupo que compõe o coletivo que Tânia criou de Ciência e Arte. Ela cria, mas é uma coisa que tem vida própria. E aí as pessoas vão se aproximando entre si daquilo que lhes interessa. Então, quando eu sugeri a Débora com o Eric, né, para fazer uma arte, é porque eu sei que os dois têm proximidade. Quando a Tiane me manda um texto, é porque eu sei que o texto dela me interessa. Isso acontece também lá no grupo do Anime e Mangá. As pessoas se aproximam por aquilo que elas estão pesquisando. Entendeu? É isso. Eu queria fazer um comentário sobre uma questão que a Rita colocou logo no início. Queria que você falasse um pouco, que eu gostei daquele primeiro slide que começou assim, as redes partem da mitologia. Eu nunca imaginei partir a palavra rede a partir da mitologia. E aí você começou a rede de pesca, a rede como arma, né? Tem, né, vários outros conceitos de rede, né? E a primeira imagem que me vem de rede é a rede de balanço, de você descansar, é a rede é a rede nordestina, é a rede do barco amazonense que você deita para dormir, é a rede que você enterra os mortos quando não tem caixão. É a rede indígena. Hã? É a rede indígena. É a rede mais primitiva lá
que serve para elevar as pessoas e também balançar, né, de certa forma. E que depois vai ser tecida de N maneiras. Eu não vi isso no seu slide e também não vi a rede afetiva. Ou estava a rede afetiva lá naquele primeiro slide que estava, né? Você focou muito na ideia de que uma rede, para se sustentar, ela se sustenta a partir das relações, né? E eu mandei no grupo, eu acho que essa semana, um videozinho que saiu na Nature há 9 meses atrás, mostrando 150 anos de publicações, né? Ali também é usado um software para fazer conexões, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente precisava ter à mão para a gente fazer conexões que possam ser, digamos, mais dinâmicas, né? Do que simplesmente botar bolinha e tracinho, que é como a gente está desenhando rede agora. Eu acho que a gente precisa desenhar essas redes mais tridimensionais, de modo a poder visualizar esses que surgem, esses que saem. E aquela rede que está tecida lá naquele vídeo, não é necessariamente de pessoas que se conhecem ou de afetos. É uma rede de conhecimento, em que você tem um artigo, se baseia em outro, que se baseia em outro, que se baseia em outro. Então, você vai ter a rede de relações, de citações que tem num artigo, ela está totalmente... Ela abre uma trama de novas citações a partir de novos artigos que estão colocados ali. Então, talvez a gente pudesse fazer uns exercícios de configuração de redes a partir, por exemplo, dos pesquisadores do LITEB, se a gente quisesse... Posso complementar? Tânia, deixa eu queria que vocês comentassem isso. Deixa a Rita falar primeiro, Anunciata, porque ela trouxe essa ideia e eu ainda acho que ainda está muito estático. Eu queria uma coisa mais dinâmica para entender. Eu só ia fazer, porque eu não vou poder ficar muito tempo. Eu peguei já a fala da Rita do início. Rita, uma coisa que eu acho que seria importante você abordar de alguma forma no seu trabalho, por exemplo, de novo voltando aos meninos da EBA, né, a entrada desses meninos no IOC, ela formou uma rede de orientadores e alunos, né, que é muito importante ser citada. Essa rede não existia. Ela foi construída, ela foi ligada, né? E em alguns momentos ela diminui e aumenta, né? Porque teve a primeira leva, a segunda leva, a Débora faz parte da terceira leva, então é uma rede assim, muito, como é que eu vou dizer assim? Muito móvel, se é que eu posso falar isso, tá? É só porque a qualquer momento eu posso ter. Mas não é instável, não é instável. Ela é mutável, mas não é instável. Sim, ela é mutável. Não estou dizendo que ela é instável, não, até porque ela está instituída, né? Mas ela não tem o mesmo perfil todo o tempo, né? Ela está mudando. Tá? Desculpa, Rita, só porque, como eu vou ter que sair, eu não queria deixar de falar isso. Tranquilo, eu quero até depois que você me dê umas dicas da mitologia, porque assim, na verdade eu trouxe, né, falando um pouco, vou voltar, tá? Só para me explicar um pouco. Eu trouxe um pouco da rede, falei da mitologia, falei do deus, né, da forja, do Hefestos, mas assim, tem uma infinidade de coisas assim que eu já li, né, que até na minha própria, em várias outras colocações, tem no Evangelho, tem outras religiões, tem salmos, tem em teias de aranha, né, para o animal, enfim, atacar ou não. Tem diversas definições de rede, né? Eu trouxe o exemplo dos atores de 2018. É um fato que já está tendo um gancho e vai ser artigo da minha tese, né? É um deles. Mas eu quero deixar aqui bem claro que as redes, sim, como a Sheila falou, organicamente as pessoas vão se pegando ganchos e tendo suas afinidades, suas conexões, e está fundamentado também nos Sims. Mas, assim, existem as redes acadêmicas, né? Na minha pesquisa eu vou falar sobre isso também,
né? Tem as redes de pesquisa, que é como no vídeo da Nature a gente viu, que foram as colaborações que surgiram ao longo dos 20 anos. Foram as colaborações e as áreas que foram sendo fortalecidas, né? Aqui, eu estou mapeando uma rede de ciência, arte e cidadania, que é uma das áreas que podem existir outras redes. Vale vocês pensarem sobre isso, né? Estou mapeando um dos campos. Quando a Nature abre aquele mapa e começa a colocar os nódulos com as suas conexões, que são as pessoas e o que elas fazem, e aquela área sendo desenvolvida, outras abordagens pode ser. A Anunciada é um dos nós da nossa rede, do simpósio, mas ela está formando a rede dela me corrija se eu estiver errada, e pode me dar com mangás e ficção científica e também com a rede da parceria da EBA. A EBA, a Débora lembrou? Débora não, foi a Ana, não foi a Ana, foi a Ana. A Ana entrou em contato comigo para poder a gente colocar o vídeo na nossa rede, né? Então, assim, são coisas que emergem e não necessariamente, eu não vejo como estática, eu vejo como movimentos com diferentes Eu não chamaria. Peraí, Anunciada, tem o Márcio e tem o Eric, estão inscritos. Você se inscreve de novo, senão a gente não gira a rede. Vai lá, Márcio. Márcio. Olha só, a primeira coisa, eu queria dar os parabéns à Ritinha, ela mandou muito bem aí nessa parte, foi lá atrás buscar esse conceito de rede, né? Isso, ela tentou dar uma certa linha do tempo, né, no conceito de rede, né? Mas é importante ver que até essa linha do tempo, Rita, mas essa linha do tempo ela também teve sincronicidade, né? Porque quando começou essa questão da rede, ela começou em vários lugares, ela não foi uma linha linear, né? Eu acho que isso é importante colocar isso. E é só me manter com uma questão que você deixou de falar, que é muito importante para qualquer rede, que é a questão da redundância, Ritinha. Porque as redes, quando a Tânia perguntou, será que vocês consideram redes, cada um é uma rede? Na verdade, uma rede ela pode ser um conjunto de nós, né, distantes e externos, mas ela pode ser um nó só interno, né? Então, um pouco essa questão dos grupos do LITEB, eu acho que é uma rede, ela tem as redes internas, por exemplo, cada um tem o seu grupo, como o Anunciado colocou, né? E a gente tem um nó central, assim, um nó que começou a rede, se vocês quiserem colocar essa linha do tempo, né? Por exemplo, foi a Tânia, lá, há 20 anos, quando ela começou, a questão do ciência e arte, mas ela também bebeu em outras fontes. Mas, ao longo do tempo, ela foi abrindo espaço para outros nós irem surgindo, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de que tem um nó local da rede, que esse nó ele tem nós internos, né? E outra questão da parceria que você fala dos nós externos. E é claro que isso também é permeado pelos afetos, a gente não pode negar isso, né? E o que é natural, é da natureza humana, né? A gente não tem como a gente fazer qualquer tipo de relação sem os afetos, a gente não é máquina, né? Então, é importante ter essa visão. A questão da redundância também é importante, porque muitas vezes um nó da rede pode parar de funcionar, então a gente tem que ter outros caminhos, né, para resolver esse problema, para resolver alguma questão, né? Então, eu dou exemplo assim, por exemplo, vou dar um exemplo até no meu grupo, bom que tem gente do meu grupo aqui, porque às vezes, por exemplo, quando a gente está fazendo uma prática, vou dar exemplo da prática que a gente fez na Semana Paulo Freire, né? Então, como é que a gente organizou aquela prática? Né? A Tânia e a Valéria fizeram uma demanda e então a gente chega no grupo, né? Coloca no grupo e fala, olha, gente, tem essa demanda aqui para a gente fazer essa prática, mas a gente precisa construir essa prática. A gente não fez prática nenhuma em relação desde que está remoto. Então a gente começou a ver várias pessoas do grupo, né? A própria Ana Beatriz, a Maria Marta, o Vitor, o Roberto. Então, a Adriele, todo mundo foi colocando, né? E aí as suas o que poderia fazer, e muitas vezes a Júlia, muitas vezes isso acaba gerando redundância. Então, por exemplo, lá no meu grupo, por exemplo, o Vitor faz muita coisa que a Júlia também faz. A Júlia faz coisa que a Adriele também faz. Então, a gente sempre tenta botar redundância, porque, por exemplo, pode ser que aquela pessoa
que domina tem aquela expertise, ela não, naquele momento, esse nó da rede está fora. Então, tem uma redundância que é muito importante para a rede continuar acontecendo, né? Então, a gente trabalha um pouco isso. E isso, eu acho que é importante você colocar isso, Ritinha, porque quem estuda a rede, né, vai de certa forma, é uma das preocupações, né? Isso aí vale principalmente para as redes de computadores, né? Muitas vezes a gente está ligado lá na Fiocruz, a Rede Rio, né? E muitas vezes a Rede Rio cai e a gente fica sem internet na Fiocruz, né? Todo mundo aqui já passou por isso, né? Por quê? Porque a redundância é fraca, entendeu? Então a gente tem que ter uma redundância disso. E aí tem outra questão em relação à rede também. Ela pode, às vezes, dividir, né? Para poder aumentar, né? Porque na rede, assim, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é mais do que 2, entende? Então a gente consegue no grupo isso, por isso que tem essa sinergia maior na rede, né? E só lembrando, por exemplo, quando criaram a internet, né, que é a maior rede do mundo, né? Ela foi criada por questões militares, né? Ela foi criada porque os Estados Unidos na época tinha medo que a União Soviética sofria um ataque, era a época da Guerra Fria, né? Então eles sofriam um ataque da União Soviética e todos os dados do seu conhecimento, né, das bases militares, e serem perdidos. Então, a solução que eles deram foi: vamos colocar isso em mais um espaço geográfico, para caso um espaço seja atacado, a gente tem em outro local. Então, serve como um grande repositório, essa redundância, né? Então, aí surgiu a internet, no primeiro momento, pelas instituições militares, mas depois as instituições acadêmicas também, na mesma lógica. Então, aí, quando juntou a acadêmica e a militar, realmente aí foi que cresceu a internet nos Estados Unidos e depois do mundo. Então, um grande exemplo, eu acho que é isso, que tem essas duas características, da redundância também na distribuição, né? E vale também a questão da economia dos recursos. Por exemplo, dar exemplo de novo da rede de computadores, não sei porque está me vindo tanto computador falando em rede, estou voltando à minha formação antiga da engenharia. Mas uma rede de computador é o seguinte: antigamente todo mundo usava o seu computador e a sua impressora, né? Então, quando criaram a rede de computador, passaram a otimizar o recurso. A impressora serviu para a rede inteira, né? A gente tem lá no ITEB a impressora lá embaixo, que é no primeiro andar, que serve para todo mundo, né? Não precisa mais todo mundo ter a sua impressorinha do lado, né? Então, isso também diminui. Eu tenho. Não, eu também tenho, mas eu tenho. No futuro, não vai ter eu tenho mais. A minha. Eu também tenho, mas no futuro a gente não vai ter mais, porque, entendeu? Não vai ter espaço para isso mais, né? A gente está num momento, claro, e no futuro a gente nem vai fabricar tanto papel, né? Porque fiquei toda a vida, né? Eu estou dando exemplo, né? Não, então a ideia é um pouco vai finalizando, que tem mais gente inscrita. Tá falando muito. Muda Você também. Eric, é você, depois é o Roberto. Eric, liga o microfone. Eu tava fazendo a rede da Rita aqui. Tava escrevendo um montão de coisas. Mostra aí. Eu fiz vários rascunhos aqui pensando no que é rede. E eu sempre penso, na verdade eu pensei logo na música do Lenine, que ele fala: eu caio na rede, não tem quem não caia. E eu acho também. Que todo mundo caiu aí na rede da Rita aí, a Rita pescou todo mundo. E agora eu fiquei com medo do que o Márcio falou aí, já me estendendo um pouco, que ele falou essa redundância, então é uma coisa positiva, né? Isso, perfeito. Ah, beleza. Posso complementar o Márcio? O que o Márcio falou da redundância, Érico, foi a plasticidade que eu trouxe daqueles dois autores. Legal. Do Deleuze e do Guattari, é isso? Do Rizoma? Não. Plasticidade não é redundância. Plasticidade é uma coisa, redundância é outra. Não, mas a plasticidade que o Dawkins traz é exatamente o que o Márcio falou. Eu também gostei dessa coisa. Eu também nunca tinha parado para pensar da rede descentralizada, centralizada, distribuída. E assim eu fiquei pensando nessa coisa de redes, né? Que eu até escrevi aqui, que eu botei: fazer redes é fazer conexões, compartilhar saberes e disseminar o conhecimento, né? E pegando um pouco do conceito também que eu aprendi assim com a coisa da educação ambiental, que se fala muito em pensar globalmente, né? Pensar nas conexões e agir não localmente, mas agir coletivamente. Então eu fiquei pensando muito nisso. E é claro, quando a gente pensa em rede, a gente faz conexões o tempo todo.
E eu estava aqui desenhando aqui, até falei com a Tânia mais cedo, que eu estava desenhando a logo do simpósio. E aí, quando eu fiquei pensando na coisa das borboletas, né, no colorido, no fundo, nas cores, e aí eu fiquei logo pensando nessas redes, e aí logo eu pensei nesses pontos, né, nos pontos que você mostrou lá no começo, lá da rede centralizada, descentralizada e distribuída. Não sei se a última era distribuída, eu não consegui pegar. Mas aí eu pensei na coisa da conexão, aí eu lembrei da estrutura do átomo, que ele faz aqueles círculos, né? E forma uma borboleta. Se você parar para ver, ele vai formando uma borboleta. Na verdade, são 8, né? 8 diagonais assim. E aí eu fiquei pensando nisso, que fazer redes é fazer conexões o tempo todo, né? É o que a gente faz em ciência e arte, em transdisciplinaridade. E é isso aí. Beto? Acho que sou eu primeiro, Tânia. Pode ir. É Penha primeiro. Desculpa, Penha. Pode ir, Onde é que estava? Eu não vi que você estava primeiro. Eu escrevi. É que eu botei a mão aqui, na verdade, ela escreveu lá. Então Pode ir, mas pode ir. Posso? Vai, Penha. Tá, desculpa, Roberto, eu não vi a mão, eu só vi que você tinha se inscrito depois de mim. Tranquilo. Então, parabéns, Rita, muito bacana o seu trabalho. Bom, eu acho que rede é uma palavra que pode ter diversos valores semânticos, né? Depende do contexto. É uma palavra que pode ter diversos significados, e eu acho que tudo que foi falado, né, representa a rede em um determinado contexto. Enquanto a Rita estava apresentando o trabalho dela, eu fui lembrando de algumas coisas, né? Em um dos meus trabalhos, é muito importante a gente fazer rede, porque rede fortalece, né? Às vezes a gente está precisando de alguma coisa e por ter contato com algumas pessoas numa rede, às vezes a gente consegue alcançar aquilo que a gente precisa graças à rede que a gente vai formando. Hoje em dia é muito importante essa formação de redes, de pessoas que têm contatos e que têm conhecimentos. Então, eu acho que isso é uma vertente para a rede. Mas uma coisa que eu sempre lembro quando se fala em rede, e que eu me lembrei quando a Rita estava apresentando, é a rede que as árvores fazem entre elas, né, no subsolo, porque as árvores elas se comunicam através das raízes. E aí eu fui lembrando disso, né, que eu acho que é um fenômeno, não sei se eu posso falar que isso é um fenômeno, que é tão bonito, eu acho que é de uma beleza tão singular isso, né, e já foi comprovado cientificamente que isso acontece. Eu não tenho as referências científicas aqui, mas eu já li alguma coisa sobre isso. E eu até coloquei no chat um vídeo de uma animação que fala sobre essa comunicação entre as árvores. Então, eu trago mais um significado, né, para a palavra rede, que é dentro desse contexto da natureza entre as árvores, né? É isso que eu queria falar. Vai, Beto, agora. A Rita quer complementar, complementa. É rápido. Quando a Penha... Penha? Tá me ouvindo? Penha. Alô? Foi Penha que falou. Acho que Tô ouvindo, é que eu fechei o microfone, mas eu tô te ouvindo, eu tô vendo e ouvindo todo mundo. Eu só tô escondidinha aqui porque eu tô deitada. Tá. Então, perdão, eu vou fazer duas colocações. Primeiro, a rede, ela se constrói de forma orgânica, entendeu? A gente não faz rede, não controla os centros. Então, foi até uma questão que a gente andou pesquisando e trouxe aqui. Isso é um ponto, certo? E outro ponto é que essa coisa que você trouxe, né, da botânica, é muito legal você depois olhar na parte do Deleuze e Guattari, que ele fala dos rizomas, que acontece exatamente isso que você falou, de certa forma, tá? Acho que voltou. Rita, deixa eu só falar assim,
Pode até ser que os estudiosos defendam isso, que rede é orgânica e rede é orgânica. Só que no meio do trabalho, no mundo do trabalho, no mundo que eu trabalho, pelo menos no trabalho social que eu faço, a gente usa esse termo de fazer redes, sim, né? Porque é a construção de contatos. Então, como eu falei, é um outro valor semântico que rede tem, é um outro contexto. Não essa rede orgânica que é citada por esses estudiosos, mas é a rede que é construída para que a gente se fortaleça. A gente faz, principalmente por ser trabalho social, por ser trabalho voltado para a comunidade, entendeu? É nesse sentido que a gente faz rede. Entendi. E complemento. As redes também que a gente falou aqui foi com relação com os princípios da educação popular. Eu acho que eu falei no começo da apresentação. Então, a rede que eu falei aqui envolve ensino, envolve pesquisa, envolve os afetos, entendeu? E sim, envolve essas redes também. Alô? Voltou. Peraí. Vai, Beto. A gente está te ouvindo. Tá voltando. Peraí, depois eu complemento. Então, agora que é o Beto, vai. Então, aproveitando, é porque eu acho que o assunto que eu vou falar meio que se perdeu, porque já entrou em outra discussão. Mas acho que a Anunciato, o Márcio, eles levantaram em algum momento na fala deles a questão da rede interna. E essa rede interna, ela de fato existe, porque se vocês pararem para pensar, eu acho que algumas pessoas aqui talvez não me conheçam, a minha formação é biologia celular e molecular, então eu tenho mestrado e doutorado em biologia celular e molecular. A parte de ciência e arte, da arte em si começou lá no início da minha infância, e aí eu parei, fui para ciência, e quando eu fui fazer o pós-doc com a Tânia, eu consegui unir essas duas partes da minha vida que estavam, que na verdade a parte da arte estava totalmente silenciada. E essa rede de fato existe, porque se a gente parar para pensar, eu não tinha projeto algum dentro dessa área, e a minha rede, na verdade, era só a rede de pesquisa mesmo, básica e relacionada a tratamento de doença. E hoje eu tenho, digamos, uma rede saindo de mim, assim, que é tanto a parte de bancada, que a gente continua mantendo. E nisso eu entrei na rede da Tânia, de bancada. Então essa rede ela vai se movimentando não só na parte de ciência e arte também, a parte de pesquisa, ela também aplicada, ligada a tratamento de doenças e a saúde pública, digamos assim, ela também tem essa questão da rede. E eu criei uma rede nova que não estava previsto, que eu na verdade não tinha previsto. Se eu tivesse pensado no melhor dos sonhos meus, eu não fazia ideia que eu ia emergir, né, nesse. Aí a gente volta para aquilo que a Rita disse do rizoma, né? Criou-se um novo nó para mim, que foi com vocês. Então, se parar para pensar hoje, eu tenho talvez mais projetos dentro da área de ciência e arte do que projetos também, que vou botar numa balança, né? Então, eu tenho mais estudantes na parte de ciência e arte do que na parte de bancada. Então, a rede, ela, como acho que talvez foi o Márcio que falou sobre a nossa rede interna, a gente tem uma rede interna muito forte, entendeu? E se a gente se apoderar dela, a gente consegue desenvolver muita coisa, porque eu tenho trabalhado bastante essa parte dentro da rede interna e aprendido bastante, né? Porque tudo isso gera conhecimento e gera crescimento. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Posso complementar, Tânia, o que ele falou? Pode. Deixa não, eu tô na fila. Olha só, Márcio, cala a boca. Olha só, Márcio, não se abusado. Eu fiquei calada para te ouvir. Ô, Márcio, ficou quieto. Olha lá, viu? Assim que a gente manda. Deixa eu falar. Olha lá, não chora não. Calma, Anunciata, calma. Tá atacada hoje. Só de sacanagem. Pode falar, Márcio. Não, fala você. Eu ia falar diretamente. Você, garoto. Fala. Você é mais novinho, eu deixo. Eu tenho mais paciência. Você ia falar? Fala. É sobre o Roberto. Então eu vou falar, deixa que eu falo. Fala, Márcio. Não, fala que você vai falar colado na fala dele e pode perder a chance. Pode falar, tô brincando. Não, porque... E eu já tenho um negócio para complementar do Márcio. Beleza, deixa eu falar.
esse que o Roberto falou aconteceu comigo também, quando cheguei no LITEB, porque eu cheguei no LITEB para trabalhar com cultura, com antropologia da saúde, basicamente isso, né? E aí, quando eu comecei a entrar na área de ciência e arte, então eu fazia paralelamente uma carreira artística, entre aspas, tocava com os amigos, tocava com banda e tal, depois que eu já tinha passado 10 anos da minha vida, quando eu estava na faculdade, tocando na noite. Então, eu, no Consciência e Arte, eu comecei a botar música de novo nessa parte. E aí, a partir desse momento, a música começou, as oficinas começaram a trazer outros alunos que eram de outras áreas, por exemplo, da literatura, até trouxe a Ana Beatriz também, que é da EBA, trouxe outros alunos, e aí eu fui reparando que todos os alunos que eu trouxe, praticamente, todos eles queriam trabalhar com essa interface de pesquisa baseada em arte, ciência e arte, e não mais da parte de antropologia, né? Então, e aí eu já estava estudando a parte de ciência e arte, de pesquisa baseada em arte, então, basicamente, hoje eu só tenho 2 alunos que estão trabalhando com antropologia. E todos os outros estão tentando trabalhar de alguma maneira com ciência e arte, com pesquisa baseada em arte. Então, assim, que de certa forma era o que eu estava querendo, era o interesse que eu queria me voltar mesmo, entendeu? Mas eu não fazia isso porque eu achava que não ia ter campo, e na verdade foi o contrário, né? Então, eu trouxe realmente os skills anteriores, até que eu me formei na escola de música e tal, mas, na verdade, a demanda dos alunos era muito mais para música, e aí daí começou a Adriele com literatura, veio a Ana Beatriz, aí, mas ao mesmo tempo também trouxe a Maria Marta, porque eu trabalhava com religiosidade e as PICs, e aí Maria Marta tem interesse nisso, então eu continuei, eu tenho hoje duas alunas só que querem trabalhar com antropologia, que é a Júlia e a Maria Marta, e todos os outros é com ciência e arte, de alguma maneira, ciência e arte e pesquisa baseada em arte, né? Então, também acontece isso direto. Às vezes é o que eu falo, 1 mais 1 não é 2, soma muito mais do que 2, entendeu? Então, e aí eu acabei me aproximando mais da Tânia e do Ciência e Arte em si, até para fazer esse diálogo. Então, também, se eu planejei isso, mas assim, foi muito mais forte isso que aconteceu na prática do que o meu planejamento, entendeu? Foi exatamente o que aconteceu com você. Por isso que eu tentei furar a fila aí. Foi mal, Anunciada. Mas eu queria dar esse exemplo, porque também aconteceu a mesma coisa. Interna. Fala, Anunciada. Não, eu fiquei preocupada com uma coisa, uma fala sua, Tânia, sobre o trabalho da Rita, e aí eu chamo um pouco a atenção da Rita, chamo um pouco, que eu digo, de observar o que você deve, o que eu acho que você deve ter cuidado, né? Mas você tem 2 orientadores que vão saber te dar toda a guia em relação a isso. Quando você falar em mitologia, né? A mitologia, você precisa primeiro ter, se for falar, Rita, assim, eu vou falar muito direto com você, porque eu tenho essa liberdade. A gente só mergulha naquilo que a gente pode dominar, né? Por exemplo, se você for falar em mitologia, tenha cuidado com o tipo de mitologia que você vai abordar, né? Porque a nossa tendência é que, quando a gente fala em mitologia, a gente fala em mitologia greco-romana, né? E não é só isso. Peraí, deixa eu fechar o zap aqui, porque tem aluno me perguntando de comitê de ética. Puta que pariu, nessa hora. Então, desculpa. Voltando à história. Então, quando a gente fala de mitologia, a gente tem que ter muito cuidado. Na hora que você estava falando, aqui do meu ladinho tem a minha estante onde ficam meus queridinhos. Só nos meus queridinhos eu peguei 3. Tá aqui. Fora os que estão lá embaixo na estante maior, né? Então, esse aqui é as bodas de Cádmo e Harmonia, quando os deuses, pela última vez, se sentaram ao lado dos homens para comer. Esse aqui, que é quase que você disse que é legal, mas é uma mitologia for dummies, bobaginha. E aí você tem os Barra Pesada, que é o Vernon, né? O Pierre Vernon é barra pesadíssima na questão da mitologia. Então, se você for abordar isso, se você for abordar a imagem da rede na mitologia, né, tenha cuidado como você vai fazer. Eu acho que você deve ter cuidado, né, porque na hora que Tânia estava falando, a primeira imagem que veio à minha cabeça foi o próprio Cristo, né? O Cristo era o pescador de homens, né? E como é que o pescador pesca? Ele lança a rede, né?
Então, é ter cuidado com esse tipo de analogia para ser uma analogia muito bem fundamentada, né? Eu me lembro que quando eu estava no museu, a gente fez uma exposição sobre balança. Então, eu peguei a balança de São Miguel, carrega uma balança na mão, né? Então, quer dizer, você tem várias imagens da balança, Justiça carrega uma balança, mas isso tudo para falar da balança no laboratório, dentro dos laboratórios, né? Então, tenha cuidado com esse tipo de abordagem, tá? Porque para não botar uma casca de banana no seu pé, né? Você pega alguém chato, e diz, mas você está falando da mitologia, de que mitologia você está falando? Você tem mitologia ocidental, mitologia asiática, mitologia africana, mitologia para falar de rede, que nem é a tua praça, ou seja, você não vai, você vai falar disso só para dar uma ilustrada bacana no início da tese, tá? Só tenha cuidado com isso, só isso que eu queria falar. Tem alguém inscrito? Depois eu quero até o livro, porque, na verdade, assim, a parte da mitologia que eu estudo é a parte sem ser acadêmica, é a parte mais da minha religião, que é em Yorubá. Sim. E aí eu peguei essa parte da mitologia, foi a partir de Gomes. E aí ela trouxe o conceito dos mitos gregos, da mitologia, mas com foco da mitologia em rede, entendeu? E aí ela ampliou aqui para o Evangelho, para Salmo, para tudo que tem a conotação. Foi isso, mas... Nessa questão do imaginário, eu até separei quando vocês começaram a falar, esse livro aqui do Bourdieu, né, ele é muito interessante, ele usa exatamente essa imagem, o homo acadêmicos, olha, né? Então, ele pega essa questão da evolução do homem, mas, enfim, Bourdieu trabalha bastante com a questão desculpa, da questão da educação em si, né? Mas, então, a minha preocupação é só isso, não coloca coisas que possam servir, né, como uma pincelada muito rápida das coisas, tá? Ou seja, não planta nada, nenhuma armadilha no teu pé, tá? O que você percebeu, isso aqui é uma armadilha, tira fora, tá? Que aí a banca vai te encher o saco com isso. Eu estou aqui pensando sobre esse tema geral da Rita. Ela chamou o seminário de educação em rede, mas de educação em rede ela não falou praticamente nada. Ela falou de conceitos de rede, de surgimentos de rede, de diferentes tipos de rede, e deu como exemplo o mapeamento de uma rede que não é uma rede de educação, é uma rede de ciência, arte e cidadania, onde a educação é um componente, né? Mas ela é muito mais uma rede de inovação e uma rede de criatividade do que uma rede de educação. Então, eu acho que a gente talvez tenha que melhorar nesse teu capítulo sobre redes, os vários aspectos, não, as várias vertentes de como uma rede pode se apresentar. A gente pode falar da rede de pesquisa, e as redes do LITEB claramente são redes de pesquisa, todas elas, porque todas têm uma produção acadêmica, então é um orientador com 2, 3 alunos, são 2 redes, como a minha, do Márcia e do Nuciata, que se tocam, que se confluem em determinados pontos, né? A nossa rede que se fortalece com iniciativas da pós-graduação, né? Então, talvez você tenha que, na sua tese, Rita, delimitar essa questão da rede sob o ponto de vista do que seria a rede Ciência, Arte e Cidadania, né? Porque você vai fazer o seu campo, o seu experimento com o mapeamento dessa rede. Você vai entrar lá quase naquele projeto que a Anunciata chamou de memória, né? Mas você vai fazer a memória. A memória a gente pode pegar por vários pontos. A gente pode fazer a memória pelos simpósios, que é o que você está fazendo, né? A gente pode fazer a memória pelos cursos de ciência e arte que a gente começou em 2000 e que esse ano faz 20 anos e que a gente ainda vai fazer como um último evento do simpósio, o encontro dos
de quem quiser vir nesse encontro da disciplina de Ciência e Arte, essa ideia do encontro das pessoas que participaram dessa disciplina, ela veio de uma rede que não é nossa, que é a rede da Clélia. A Clélia me chamou para participar de um encontro que ela fez de ex-alunos de uma disciplina que ela tem há 3 anos, dentre os quais tinham meus alunos. Então, estava lá a Rita, estava lá o Eric, não estavam lá no encontro. E ela me chamou e eu tive a grata satisfação de encontrar os meus alunos na outra rede, o que foi uma coisa boa. E naquele dia que eu vi o encontro que ela estava fazendo, em que as pessoas estavam... Enfim, teve uma programação específica e tal, eu comentei para a Anunciata, olha só que interessante, tá? Tem um encontro de ex-alunos. Eu já tinha visto um encontro de ex-alunos do curso de biossegurança. E eu achei aquilo a coisa mais esquisita do mundo. Para que eu quero encontrar com quem eu estudei biossegurança, sei lá quanto tempo atrás? Eu não quero ir nesse encontro. Entendeu? Foi o tipo do encontro que não me atraiu, né? Por outro lado, um encontro de um curso que eu não fiz, mas que eu participei como convidada, me atraiu e eu gostei de ver como é que o debate ali consolidou a liga das pessoas, né? E ela mudou até o nome. Em vez de ser encontro de ex-alunos, ela passou a chamar de encontro de amigos da disciplina, porque depois de fazer a disciplina, eles, tá certo, são ex-alunos, mas mais do que ex-alunos, eles viraram amigos entre si daquele tema, que no fundo é um pouco do que a gente está fazendo com Ciência e Arte desde 2000. São os amigos de Ciência e Arte a partir do momento em que a gente inventou aquela disciplina, porque ela não existia antes, né? Ela foi inventada para que as pessoas falassem sobre isso, né? A primeira ementa do curso era encontros de artistas e cientistas para troca de experiências em ciência e em arte. Ponto. Era só para o encontro. E continua assim, com conexões ao longo de 20 anos. Mas aí aí é um rizoma mesmo, sabe? Muitas... Mas eu não gosto dessa imagem que você botou do rizoma, que você tem um eixo central, do qual saem vários. Isso não é um rizoma. O rizoma é uma mistureba. O rizoma é mais para raiz de mangue do que para caule de eucalipto, eu achei que aquele rizoma que você botou ali estava mais para caule de eucalipto deitado do que para raiz de mangue. Então, são coisas que talvez a gente pudesse delinear, que, ainda que você estude o simpósio ele nasce de redes anteriores. Ele nasce de redes anteriores, e inclusive a rede que não era só de Ciência e Arte, mas era uma rede de ensino. Então, o primeiro simpósio de 2002, ele foi montado para consolidar a memória do espaço Ciência Viva. Né? A gente queria trazer o Maurice para cá, ele estava muito distante, a gente queria recuperar o vínculo com o Maurice Bazin, e aí nós fizemos aquele encontro só para isso. E aí ele deu mil digamos, desdobramentos. O simpósio de 2004, ele virou uma disciplina dos alunos, e quem organizou o simpósio foram os alunos da EBS, né? Da primeira turma da EBS. Foi muito interessante. A comissão organizadora foram os alunos da primeira turma da EBS. Quem chamou o Maurício de Souza para fazer uma palestra foi a Cláudia Camel, que era mestranda da época. E ela trabalhava com história em quadrinhos, Eric. A dissertação dela foi em HQ. E ela disse assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa de quadrinhos, mas eu queria o melhor cara de quadrinhos do Brasil. Quem é? Maurício de Souza. Vamos chamar? Vamos. O mestre. Ele veio, entendeu? Ele veio. E aí, como a gente chamou um artista e um cientista, veio o Caruso, que fazia as tirinhas de física, e depois tirinhas da ciência, tirinhas do ambiente. Então, foi um diálogo muito interessante entre o Maurício de Souza e o Francisco Caruso, não o cartunista, o Francisco Caruso, professor de física, né? Ah, pensei que era o Chico Caruso. Não, você tem 2 aí homônimos, né? Mas, então, isso foi organizado pelos alunos, não eram os alunos de Ciência e Arte, pelos alunos do ensino. Então,
o fato do ensino ter uma linha de ciência e arte já desde 2000 e o fato de estarem sendo construídas redes de ensino, de pesquisa e de extensão, eu acho que, no fundo, são redes de ensino, pesquisa e extensão. Você não vai poder falar de educação em rede, porque educação em rede talvez seja o que o pessoal agora vai fazer depois da pandemia, entendeu? Que a gente vai ter que fazer uma aula para 50 turmas, essas coisas todas diferentes. Talvez a educação em rede não seja o tema da sua tese. Eu estou falando isso tudo para questionar o próprio título do seminário de hoje, que eu dei junto com eu ia mudar meu título e eu não consegui mudar, porque eu estava nervosa. Aí eu esqueci. Deixa eu fazer um complemento em cima da fala da Tânia, que é o seguinte: quando você, muito embora eu tenha chegado atrasada, acho que eu peguei a maior parte da tua fala, né? Quando você começa a falar, fica claro que o título não bate com o que você quer dizer, né? E o que você tem na mão, ele tem assim, um potencial grande de descrição e de análise que vão te dar com facilidade, com tranquilidade, conteúdo do que se você mergulhar para a questão de educação em rede. Tá? Aí você estava falando, eu peguei aqui do lado, você conhece esse livro do Pierre Levy, As Tecnologias da Inteligência? Eu tenho aqui eu tenho esse e tenho esse outro aqui, de inteligência coletiva dele, porque não está aqui na minha mesa. É porque ele tem um capítulo Levy é a inteiro base sobre do trabalho do Bazin lá na PUC. Ele foi professor da PUC. Pierre Levy foi professor da PUC. Pois é, ele tem um capítulo inteiro sobre rede digital e o tempo real na questão da formação. Acho que você pode dar uma olhada nesse livrinho, tá? Porque é muito legal. E aí, só complementando mais uma coisinha, você esqueceu uma rede que está se formando a partir do LITEB, né? A partir das questões do Ciência e Arte, que é a rede dos cegos. Né? Então, tem um grupo que tem gente da UF, gente do Benjamin Constant, gente da UERJ, o LITEB comigo, com o Vanier e o Ciência na Estrada, né? Que essa rede que está se formando, ela tem um potencial grande. Então, é uma boa pedida de você citar como análise. E aí você inclui, naquele mapinha seu de rede, o Paulo Steffens junto com isso. Porque aí o Paulo Steffens é da bancada, é um cara de pesquisa hard e que está se envolvendo com a educação. E aí você tem bem o perfil do LITEB, uma pessoa de pesquisa hard se envolvendo com educação e, mais ainda, se envolvendo com orientação de cego, que foi uma coisa que ele nunca fez na vida. Está fazendo pela primeira vez. Mas a gente faz, né? Um monte de coisa que a gente nunca fez na vida, a gente começa a fazer depois que toma coragem de usar a criatividade. Pois é, mas assim, ele fez e se entusiasmou assim muito, sabe? É ele quem deu a cara do trabalho do Ian, foi o Paulo Steffens quem deu. Então, acho que é importante, acho que vai enriquecer bastante se você citar. Né? Então, posso fazer duas observações? Pode. Eu queria só fazer duas observações. Uma dentro do que a Tânia falou, os caules do mangue, eles não são rizomas, eles são rizóforos. Então, rizomas são rizóforos. Rizoma, ele é subterrâneo, então por isso que ela não usou o mangue, porque o autor ele se baseia no rizoma, não no rizóforo. Então, rizóforo é para cima da terra e rizoma para debaixo da terra. E aí ela usou justamente o que ela seguiu, porque ela tem os pensadores que ela selecionou para estudar, que é isso que ela vai fazer lá fora, comparar, dentro dessa comparação. Então, por isso que ela usou rizoma e não rizóforos, como o Tânia sugeriu. E a questão do título porque quando ela montou a apresentação inicial, era esse o título, entendeu?
E aí a gente foi mudando, até a gente chegou no que a gente chegou, que foi o que ela apresentou. E aí a última palavra da reunião foi: mude o título, crie, porque esse não é mais o título do que você está falando. Ele virou uma outra coisa. E aí a gente desligou, e aí, coitada, foi a única coisa que eu acho que ela não teve tempo de conseguir alterar. E aí eu vou ter que pedir para que ela agora, já que ela apresentou, que ela dê um título decente e que corresponda ao que ela criou. Se vira nos 30 agora. Mas ela começou muito bem. Ela começou muito bem, porque ela começou falando de educação em rede, começou falando de Paulo Freire. Até achei que ela ia para um outro caminho. Mas depois ela... a gente redesenhou o negócio, porque estava muito sobre teoria, entendeu? A teoria que a Tânia tinha pedido. E não estava muito relacionado com o grupo e nem com o que ela vem fazendo na Fiocruz com o projeto dela. E aí deu uma repaginada e virou o que ela falou aí. Então, o título, de fato, não tem absolutamente... Tem a ver, mas não quer dizer o que ela disse. Ela abandonou Paulo Freire? Oi? Abandonou Paulo Freire? Não. Não? Vai, Rita, dá um título. Eu tenho uns toques para dar para a Ritinha. Pode ser agora, Tânia, antes de terminar? Pode. É Eu uma só coisa, não quero rápido. às 8 horas da noite, mas pode, a gente sabe. Não, eu também não gosto de reunião muito grande, porque não é produtiva. Então, olha só. Ritinha, eu acho que é o seguinte, às vezes você não fala da sua apresentação, você fala assim, você falou assim, isso aqui os biólogos entendem, eu não sei bem disso, né? Eu acho que você não deve falar esse tipo de coisa, né? O melhor que você pode falar nessa hora é ficar quieto, não falar nada. Você continua a sua apresentação. Se isso voltar em algum momento tema de perguntas, aí você fala, né? Que você não é biólogo e tal, mas se você não precisa, entendeu? Você fala, os biólogos estudam isso aqui, eu não entendo bem. Eu acho que isso aí não é necessário. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é importante na apresentação. Uma outra coisa... Ou você não domina, como a Nuciata falou, não fala. Ou você fala sabendo Não, que você tá ou então fala como eu falei. Eu chamei de risóforo, eu pensei que era risóforo, porque para mim eu nunca tinha ouvido falar no termo risóforo, porque não sou bióloga, sou médica, então... Mas você pode qualquer coisa, né, Tânia? Todo mundo pode qualquer coisa. Todo mundo pode qualquer coisa. Desde que você saiba reconhecer que existem erros e acertos e aprendizagens o tempo todo. É o processo. Então, isso é uma coisa, gente. Outra coisa que você falou da mitologia, e você trouxe a religião brasileira, que você falou que você é de uma religião, né? Tem alguns autores que fazem relação dos orixás com os deuses gregos. Você já pegou esse material? É super interessante. Claro que não é para agora, não. Eu estou te dizendo que você falou que tinha a ver com a sua religião. Pelo amor de Deus, não dá ideia, não. Disso. Pega um deus grego e pega uma força da natureza, que na verdade, que são os orixás, né? Então, tem autores que fazem isso, né? Inclusive na questão das organizações. Tem até um artigo da RAP, que é a Revista de Administração Pública, que fala isso. Né? Mas, assim, só estou te dando esse toque porque quando você falou tem a ver com a minha religião, tem a ver sim, tanto que esses autores fazem isso. Né? E aí, basicamente, era isso que eu queria falar. Falar essa questão mesmo do coisa. E você fica para frente, né? Essa outra questão aí, de você juntar com os orixás, mas hoje em dia todo mundo junta tudo com tudo. A gente fica precisando de justificar tudo que nos junta. Eu só dei esse exemplo dos deuses da mitologia grega com os orixás, porque a gente junta tudo com tudo. E a gente faz assim sem sentir. Basicamente, nesse grupo aqui, como no meu grupo também, a gente acaba juntando... tudo, assim. Teve um exemplo, não sei se a Ana Beatriz já falou, teve a menina que ela trouxe da pesquisa dela, que é sinesteta, né? Ela está fazendo pesquisa sobre sinestesia no PIBIC. Então, a menina falava assim, olha, a sua voz tem a cor verde, a sua voz tem, entendeu? Misturando os sentidos, inclusive, entendeu? E ela fala, eu não sei como ela não sabe explicar na ciência, mas ela sente isso, né? E ela que está balizando um pouco a pesquisa da Ana Beatriz. Não sei se a Ana Beatriz já falou isso aqui, mas é bom que ela está aqui. Então, a gente que fica com muitos pudores de juntar, né? E agora eu estou perdendo um pouco esse pudor, graças a Deus. Olha só, graças a Deus, tá vendo? Brasileiro fala sempre graças a Deus, né? Bom, alguém quer mais falar? Rita, você quer finalizar? Alguém mais quer comentar? Lauriane, Ana Beatriz? Eu queria fazer uma pergunta para a Rita sobre o mito de Éfeso.
Oi? Então... Sobre o mito. Então tá, eu te falo. Foi o seguinte, que aqui falam do mito que eu trouxe, né? Fala aqui que os mitos gregos remetem a representações que simbolizam a natureza material e espiritual da vida, né? O deus da forja, o Éfestos, captura com uma rede de malhas Qual é o nome metálica. Eu acho que eu não sei se estou falando certo. Éfestos. Festo. Eu tenho um desenho dele aqui, que ele forja e ele tem um martelo que ele fica forjando. Eu acho que o Márcio falou aí sobre religião africana. Eu acho que na religião africana é o Ogum, que tem o martelo. A igreja católica é São Jorge, olha que beleza. São Jorge, isso aí. O Thor dos Vikings? O Thor dos Vikings, eu acho. É o Thor dos Vikings. Só que o Thor tem o martelo e machado. E aí aqui o nome dele não é Éfeso, é outro nome. É assim, ó. Éfestos. E aí ele captura com uma rede de malhas metálicas sua mulher, né, infiel Afrodite, e sua amante Ares. Apanha-os em flagrante para expô-los ao escárnio dos outros deuses. A rede da deusa do amor Afrodite é ligada de maneira tradicional à atividade de pesca que tem origem na espuma do mar. Então foi a partir disso que eu trouxe. O mar que é de Iemanjá, olha que loucura. Ó. Quer dizer que a Afrodite usa uma rede para pescar pessoas para o amor, porque a Afrodite é deusa do amor, né? Exatamente. Bacana, gostei. Mais alguma pergunta, algum comentário, gente? Então, olha, semana que vem... Rita, você quer comentar alguma coisa mais? Sobre a mitologia que eu ia falar, Tânia. A mitologia, ela serve, Rita, para muita coisa. Inclusive, por exemplo, quando você vai estudar psicanálise, uma primeira disciplina é a questão da mitologia, né? Porque Freud tirava da mitologia o que ele pensava como modelos de comportamento humano, né? Depois veio Jung também, tirava como os arquétipos, né? Todo mundo já ouviu falar do complexo de Édipo. Então, é muito vasto. A mitologia, ela serve para muita coisa mesmo, mas tem que aprofundar, se quiser colocar isso. Então, olha só, semana que vem a gente tem na terça-feira a abertura do evento de ficção científica, tá? E na quarta a gente vai ter o nosso seminário normal aqui com a apresentação do Roberto Todor, que vai apresentar também a tese dele de doutorado, tá? É a mesma lógica, uma parte da tese vai ser apresentada, ele entrou junto com a Rita, está mais ou menos no mesmo momento, e aí é isso. Tá? Alguma outra coisa? Agradecer ao Márcio a sua presença que veio aqui, agradecer as meninas novas, Lauriane, Débora, Ana Beatriz, que estão chegando aqui, acho ótimo, porque graduação e início de mestrado. Lauriane já está no mestrado, né, com a Sheila. E esse ano. Ana Beatriz e a Lauriane são pessoas que eu sou responsável direto na orientação, mas elas não estão comigo com orientação, porque tem outros orientadores, então eu sou, digamos, retaguarda. Eu não sou laranja, não, sou só retaguarda. Laranja é outra coisa. Não merece isso. Não merece equiparar ao Queiroz. Não, mas é porque alguém pode pensar, então eu já digo que não, entendeu? Porque eu dou meus pitacos, eu ajudo aqui, ajudo ali, eu dou, ajuda né? mesmo. Mas tem uma ligação grande com os orientadores. No caso da Lauriane, ela é orientada pela Sheila e a Ana Beatriz pelo Márcio, né? A Débora, a orientadora, é a Anunciata, né? Que está fazendo isso. Então, o resto já é velho no grupo. Então, é isso. Gente, obrigada pela... Rita, você quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar. Não, pode encerrar. Foi ótimo, adorei. Márcio, depois eu te mando um negócio que eu lembrei, porque quando o Márcio fez aquela dinâmica da Semana Paulo Freire, foi uma sinergia que só a gente assim, que entende, que sentiu atrás, né, do que aconteceu, de toda a dinâmica do grupo de vocês, né? Depois eu te passo o que eu pensei. Beleza. Isso aí, gente. Obrigada. Tem desenho hoje, Eric?
Tá cheio de rede aí. O Eric fez um desenho sinistro. Mostra aí, Eric. Pô, mostra você, cara. Bota no grupo, bota no grupo. Bota no grupo, porque eu mandei só pra ela. Manda pra mim, que eu não sou do grupo, senão eu não recebo. Aqui, ó. Peraí. Ah! Tá certo. A frase da música do Lenine. Escuta essa música é muito boa. Escutem a música. Eu consegui botar uma rede lá no nosso 3º andar e eu tenho uma rede. Ah, é. Boa, aquela redezinha lá é... Eu sou amarrada em rede. Isso aí. Bye, gente. Obrigada. Até terça que vem e quarta que vem. Tchau. Ô, Eric, se quiser participar da live sexta-feira, tá na tua casa mesmo, cara. Fica à vontade. A gente se fala. Valeu. Vou fazer o teu negócio aí, pô. Valeu. Abraço. Beijo. Tchau.